Numa contagem crescente, nós estamos aprendendo sobre as feridas de Jesus. Quer dizer, estamos contando, através da Bíblia Sagrada, quantas e quais foram as feridas do Senhor Jesus. A quinta ferida com a qual Jesus fora ferido foi na sua reputação. Ele foi ferido na sua reputação. Jesus era uma pessoa de muito caráter. Caráter é aquilo que Jesus era, é aquilo que uma pessoa é. Portanto, Jesus, no seu caráter, ele é Deus, ele é Cristo, ele é santo, 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 Filho de Deus, a luz do mundo, o caminho, a verdade e a vida. Ele é a porta, ele é o Salvador do mundo, e aí não damos conta de enumerarmos aqui as qualidades de Jesus, ou seja, não damos conta aqui de enumerar o caráter do Senhor Jesus, os atributos que a ele são atribuídos pela Bíblia Sagrada. Porém, eles reputaram Jesus de uma outra maneira, porque a reputação é aquilo que as pessoas dizem que uma pessoa é. No caso, disseram que Jesus era o quê? Vamos ver como eles feriram a reputação do Senhor Jesus Cristo. Primeiro, a Bíblia Sagrada diz que em Mateus capítulo 27, verso 63, e João capítulo 7, verso 12, ele foi considerado como enganador, chamado de enganador. João capítulo 8, verso 41, ele foi chamado de filho da prostituição ou de prostituição. Em Lucas capítulo 23, verso 33, ele foi considerado como malfeitor, como alguém que só fazia o mal. A reputação de Jesus estava sendo maculada, estava sendo ferida nestas palavras, ou seja, nessas considerações com as quais os homens o consideravam. Eu vou ler o capítulo 23, verso 33 do escritor Lucas, do nosso querido irmão Lucas. Ele diz o seguinte: quando chegaram ao lugar chamado a Caveira, ali o crucificaram, e aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda, para se cumprir perfeitamente de maneira justa o que o profeta Isaías profetizou sobre Jesus, dizendo: ele, porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os malfeitores. Jesus estava entre os malfeitores. Como veio isto a acontecer? Lucas capítulo 23, verso 18, diz que, considerando pior do que um criminoso, Jesus foi levado para a cruz. Ele foi considerado pior do que o pior dos criminosos da época. Isto não é manchar, isso não é ferir a reputação de um ser. Com certeza, eles machucaram muito, feriram muito a reputação do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz que, mas toda a multidão, no capítulo 23, verso 18, diz que toda a multidão clamou a uma voz, dizendo: fora daqui com este Jesus e solta-nos Barrabás. Bom, para entendermos o episódio, é que todos os anos, por lei, era necessário que um dos presos fossem solto. E a Bíblia Sagrada diz que naquele dia Jesus estava preso juntamente com outros presos, com sediciosos, com criminosos, com pessoas de alta periculosidade. E no dia da grande reunião, quando eles haveriam de escolher um ou três para serem crucificados, trouxeram 4 homens, para que Pilatos, o governador e juiz, pudesse decidir quem realmente seria solto. Mas a vontade do povo é quem diria quem deveria ou não ser crucificado ou solto. E naquele momento
trouxeram Jesus, trouxeram um homem conhecido como Barrabás, já bem conhecido da polícia, bem conhecido da justiça pela sua trajetória maligna, e também trouxeram mais 2 malfeitores junto com eles. E fazendo uma avaliação minuciosa, Pilatos achou que Jesus não havia feito nenhuma coisa digna de morte. Não, por mais que procurassem minuciosamente na vida de Cristo, disseram, não, esse homem não fez nenhum mal digno de morte. Portanto, vamos dar alguns açoites nele e soltá-lo outra vez. Agora veja a reação do povo diante da multidão. Aliás, diante de Pilatos. Fora daqui com este e solta-nos Barrabás. Esse era o grito que predominava naquele momento, esse era o grito ensurdecedor de uma multidão enfurecida que queria que Jesus fosse crucificado, mas Barrabás fosse solto. Quem realmente seria Barrabás? Seria uma grande figura? Pelo que se percebe, deveria ser um grande personagem que estaria ali, diante da multidão, que teria ajudado muita gente, que teria socorrido os pobres, teria socorrido os aflitos. Quem sabe seria ele uma grande autoridade da cidade, como, sei lá eu, um prefeito, um deputado, um governador, um senador, quem sabe um presidente, um juiz, uma pessoa da alta que ajudou tanta gente, porque todos clamavam em uma voz dizendo, queremos Barrabás solto. Quem realmente seria Barrabás? Lucas, fielmente, movido pelo Espírito de Deus, ele deixou para nós a identidade na Bíblia Sagrada deste homem chamado Barrabás, que tanto o povo queria que fosse solto e continuasse a vida em perfeita liberdade, que fosse descondenado e diante da multidão ele saísse leso e livre das suas culpas. Ora, a Bíblia Sagrada diz em Lucas 23, verso 19, o qual fora lançado na prisão por causa de uma sedição feita na cidade e de um motim. Marcos vai mais adiante e diz que no motim eles haviam matado uma pessoa. Então Barrabás era um criminoso de alta periculosidade, um aliciador de criminosos, um aliciador de vadios para fazerem motim e depois fazerem o mal às pessoas justas e boas. E por que pediam Barrabás? Essa é a natureza humana, lamentavelmente. Nós optamos até que os nossos olhos sejam abertos pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, a nossa natureza sempre optar por aquilo que é pior. Por isso eles estavam pedindo o pior e crucificar o melhor, que era Jesus. Foi exatamente o que o profeta Isaías escreveu sobre Jesus no capítulo 53, da sua profecia, versos 2 e 3. E olhando nós para ele, não havia boa aparência nele para que o desejássemos. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Era o mais rejeitado entre os homens. Desta maneira, fora então cumprido o desejo do povo. Pilatos entrega Jesus para ser crucificado e Barrabás estava solto de novo, para continuar os seus crimes, os seus homicídios, as suas badernas, fazer aliciamento de vadios e continuar perturbando a cidade. Lamentavelmente, nossas escolhas às vezes estão tão erradas quanto está errado o nosso coração, quanto está errado os nossos pensamentos, os nossos desejos e a nossa vontade. É por isso que a Bíblia Sagrada diz em Lucas capítulo 13, nas palavras de Jesus, se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecerão. Se não houver uma mudança de pensamento, uma mudança de sentimento, uma mudança de propósito, os caminhos do homem nunca jamais serão endireitados. Jamais o homem será capaz
de produzir frutos dignos de arrependimento. Deus te abençoe, Deus te guarde, que nas suas escolhas você faça uma escolha decente, boa, que você saiba escolher o melhor, e o melhor é o Senhor Jesus. Muito embora sendo reputado como o pior, sendo atingido na sua reputação, mas ele é o melhor entre todos e tudo aquilo que nós podemos escolher. Portanto, meu conselho, escolha Jesus. Fique com Jesus, ainda que ele seja reputado como pior, ele sempre será, foi, é e sempre será o melhor. Deus te abençoe, Deus te guarde. Quero mais uma vez orar. Pai, muito obrigado, Senhor, por estarmos aqui aprendendo sobre o nosso amado Salvador. As feridas com que feriram o Senhor Jesus, as quais vieram ser a causa da nossa cura. Muito obrigado, porque em Cristo nós temos o perdão, em Cristo nós temos a salvação, em Cristo nós temos a certeza absoluta da vida eterna, em Cristo nós temos a paz. Obrigado pelas pessoas que estão me assistindo. Abençoa suas vidas, suas famílias, conduzindo-as, ó Deus, pelo Teu Espírito, que o Teu nome seja exaltado, seja glorificado e magnificado no precioso nome de Teu amado Filho e nosso Salvador Jesus Cristo. Amém. Forte abraço no seu coração. Deus te abençoe. Até a próxima mensagem, se o Papai do Céu nos permitir.